E se eu te dissesse que a próxima crise financeira global já começou? Não com um estouro de bolha, nem com uma guerra declarada, nem com o colapso de um banco, mas com números. Números que ninguém entendeu direito. Ou pior, que fingiram não entender. Tem 80%, 84%, 104%, 125%. Esses números não representam só tarifas, representam bombas, bombas econômicas. E quem está jogando essas bombas não é um terrorista, nem um grupo radical, é um presidente. E do outro lado da mesa, a maior fábrica do mundo. Estamos falando de Donald Trump e da China. E o que está em jogo não é apenas comércio, é poder, é futuro. Na manhã do dia 2 de abril de 2025, o mundo acordou com uma manchete que parecia escrita para causar pânico. Trump anuncia nova rodada de tarifas contra a China, elevando o total para 104%. Horas depois, como um reflexo imediato, Pequim rebate. Agora todos os produtos dos Estados Unidos pagarão 84% para entrar na China. De repente, o que parecia um embate comercial virou uma guerra de retaliações. Mas não foi a primeira vez. Dias antes, Trump havia feito o que muitos chamaram de um gesto de trégua. Suspendeu, por 90 dias, a maioria das tarifas impostas a outros parceiros comerciais dos Estados Unidos. Europa? Livre por enquanto. México? Livre. Canadá? Livre. Mas China? A China não. Para a China, Trump tinha outros planos. Planos que pareciam menos negociação e mais punição. Ao invés de recuar, o presidente norte-americano dobrou a aposta. Tarifa sobre tarifa, sanção sobre sanção, retórica sobre retórica. Querem guerra comercial? Então vamos até o fim. E esse fim começou a tomar forma de algo que os mercados não estavam preparados para enfrentar. A escalada de tarifas teve um efeito imediato. Os mercados reagiram com euforia no primeiro momento da suspensão para outros países, como se o mundo tivesse, por um segundo, respirado aliviado. Mas bastou a menção à palavra China para tudo desmoronar. Bolsa em queda, dólar instável, investidores correndo, confiança evaporando. Afinal, estamos falando de duas superpotências que concentram, juntas, mais de 1/3 do PIB global. Estamos falando da maior potência militar do planeta contra a maior potência industrial. De um império em declínio tentando proteger seu território econômico, contra um império em ascensão que não pede licença para crescer. O detalhe é que essa guerra, diferente das anteriores, não tem tanques nem mísseis. Tem códigos tarifários, tem retaliações, tem números aparentemente inofensivos até que eles derrubam mercados inteiros. Mas por que Trump escolheu esse caminho? Porque Trump não é movido por diplomacia. É movido por instinto e por política interna. Em ano eleitoral, o presidente precisava mostrar força. Mostrar ao eleitorado que ele estava disposto a enfrentar a ameaça chinesa, mesmo que isso significasse levar a economia global para a beira do abismo. Mas será que essa ameaça é real? Ou é um espantalho conveniente? A verdade é que a China, nos últimos 20 anos, passou de fornecedora de produtos baratos para competidora em setores estratégicos: carros elétricos, tecnologia 5G, inteligência artificial, semicondutores. E isso assustou não apenas o governo dos Estados Unidos, mas também seus empresários, seus militares e seus aliados. Trump surfou nesse medo e transformou-o em política pública. Só que as consequências começaram a fugir do controle. A tarifa de 34% imposta inicialmente já era vista como severa. Quando subiu para 84%, Pequim ainda manteve a compostura, mas deixou claro: não aceitaremos humilhações. E então veio a resposta que mudou o jogo. Trump elevou a tarifa sobre produtos chineses para 104%. E como se isso não bastasse, prometeu mais. Se continuarem retaliando, vamos a 125%. Era como se o presidente tivesse esquecido que cada porcentagem a mais não é apenas uma taxa, é uma faca nos custos do consumidor americano. É inflação disfarçada, é desemprego à vista, é recessão no horizonte. Mas quem avisaria Trump disso? Seu time econômico, demitido, os aliados internacionais, distantes, a imprensa desacreditada. Enquanto isso, do outro lado do Pacífico, a China não respondeu apenas com palavras. Começou a agir. Primeiro, tarifou tudo que vinha dos Estados Unidos. Depois, começou a fazer reuniões fechadas com seus bancos centrais, suas autoridades financeiras e seus parceiros comerciais. Está se preparando algo maior. O que exatamente? Ainda é cedo para saber. Mas rumores começaram a circular sobre um movimento que não envolve contêineres, nem navios, nem alfândega. Um movimento que acontece nas sombras do sistema financeiro, nos bastidores do coração da economia americana, e é aí que o jogo muda.
Porque pela primeira vez, desde o início da guerra comercial, a China não parece mais estar apenas na defensiva. Ela está se preparando para dar um passo que pode abalar o dólar. E com ele, todo o sistema econômico que os Estados Unidos construíram nas últimas 7 décadas. Tarifas não são apenas medidas técnicas, são armas. E como toda arma, tem efeito colateral. Efeito que, muitas vezes, explode primeiro dentro do próprio país que as impõe. Em apenas 2 semanas após o aumento para 125%, as exportações dos Estados Unidos começaram a recuar. Os estoques de produtos agrícolas se acumularam. Fabricantes americanos começaram a demitir. A confiança do consumidor caiu. E Trump triplicou sua retórica. Chamou a China de inimiga. Acusou Pequim de manipulação. Prometeu vitória total. Mas o que ele não percebeu é que, do outro lado, a China havia deixado de se preocupar com a retórica. Estava preocupado com o jogo de longo prazo, com algo que poucos presidentes americanos ousaram enfrentar: a dependência dos Estados Unidos do financiamento chinês. Você provavelmente nunca segurou um título do Tesouro Americano nas mãos, mas ele está presente em quase tudo o que você vive. No preço do pão, no valor do seu carro. Porque quando a China ameaça vender seus títulos da dívida dos Estados Unidos, ela não está ameaçando um papel. Está ameaçando o fio que costura a economia global. Tudo começa com uma verdade incômoda. Os Estados Unidos devem, muito, trilhões de dólares. E boa parte dessa dívida está nas mãos da China. Sim, o país que Trump resolveu enfrentar com tarifas é o mesmo país que, há décadas, compra os títulos que financiam o estilo de vida americano. É como se você brigasse com seu banqueiro e mesmo assim esperasse que ele continuasse te emprestando dinheiro com juros baixos, sem questionar. É surreal. Mas foi exatamente isso que os Estados Unidos fizeram. Durante anos, a China comprou esses títulos por uma razão simples. Era vantajoso. Ela acumulava dólares com o superávit comercial, comprava os títulos americanos, ganhava juros, mantinha suas reservas seguras e, ao mesmo tempo, ajudava a manter o dólar forte e os juros nos Estados Unidos baixos. Era um equilíbrio, uma espécie de trégua disfarçada de pragmatismo, mas Trump jogou dinamite nessa ponte. Quando o presidente norte-americano começou a sobrecarregar produtos chineses com tarifas, Pequim percebeu: talvez o tempo da trégua tenha acabado. Porque se a China decidir vender seus títulos americanos, o impacto não vai ser apenas em Wall Street, vai ser na sua rua. Pense o seguinte: você está planejando trocar de carro, fazer um financiamento. Mas os juros dispararam. A parcela que antes cabia no seu bolso agora te engole. O banco recua, a concessionária trava, a venda não acontece e a indústria demite. Multiplique esse efeito por milhões de pessoas e você entenderá o que um simples movimento da China pode causar. É o chamado efeito dominó. Quando a China começar a vender seus títulos em massa, o governo americano vai precisar aumentar os juros para atrair outros compradores. Isso significa financiamentos mais caros, cartões de crédito com juros ainda mais abusivos, investimentos travados, empresas quebrando e sim, recessão. Quantas famílias sobrevivem com o orçamento no limite? Quantos negócios pequenos dependem de crédito barato para funcionar? Quantas pessoas já vivem o peso de uma dívida sem fim e não sabem que esse peso pode triplicar com uma canetada em Pequim? É disso que estamos falando. Não é só uma disputa entre gigantes. É uma tensão que entra na sua casa sem bater na porta. Só o rumor já bastou para derrubar os índices das bolsas em Nova York. Só a especulação já disparou a venda de ações. Só a possibilidade já desvalorizou o dólar frente a moedas asiáticas. Imagine o estrago com uma ação concreta. Relatórios mostram que o governo chinês começou a instruir seus bancos a reduzir as compras de dólares. Há indícios de que Pequim já está esvaziando parte dos seus estoques de títulos. E, segundo documentos vazados, uma estratégia está em andamento para diminuir a exposição da China à dívida americana. A confiança no dólar como moeda global depende de estabilidade, de previsibilidade, de que o mundo todo continue acreditando que os Estados Unidos vão sempre pagar suas dívidas. A reação em Washington, aliás, já foi de pânico. Trump, que até então prometia vitória total, começou a dar sinais contraditórios. Em seus discursos, diz que a China vai ligar em breve, que um acordo é possível, que eles sabem o que tem que fazer. Mas, ao mesmo tempo, mantém as tarifas, mantém o confronto, mantém o jogo de empurra. É como se ele jogasse pôquer com o mundo inteiro assistindo e estivesse blefando com a economia global como aposta. Alguns analistas dizem que a China jamais fará uma venda massiva, porque isso também prejudicaria ela mesma. Afinal, quanto mais títulos ela vende, menor o valor dos que ainda mantém. Seria um tiro no próprio pé. Mas outros analistas veem a situação de forma mais sombria. Eles dizem que Pequim pode aceitar essa perda, se isso significar um baque real para os Estados Unidos. Uma espécie de guerra de desgaste em que perder um pouco é aceitável, desde que o inimigo perca mais. Você pode pensar, mas isso nunca vai acontecer. Será?
A mesma frase foi dita antes da crise de 2008, antes do colapso do Lehman Brothers, antes da bolha imobiliária explodir, antes da pandemia travar o planeta. Hoje, as engrenagens do mundo estão frágeis. Uma faísca pode incendiar o sistema. E a China está segurando o fósforo. Todo mundo sabe que Estados Unidos e China são rivais. Mas o que quase ninguém percebe é que eles também são cúmplices. Durante décadas, enquanto os Estados Unidos compravam tudo o que podiam da China, de smartphones a brinquedos, de aço a chips, Pequim reinvestia boa parte desse lucro de volta em títulos da dívida americana. Era como se a China fosse a fábrica e os Estados Unidos o cartão de crédito. Um precisava do outro. E isso funcionou, até que alguém decidiu quebrar esse pacto. Mas quem quebrou primeiro? Trump diria que foi a China, com práticas injustas, subsídios estatais, roubo de propriedade intelectual. Pequim diria que foram os Estados Unidos, com arrogância imperial, tarifas abusivas e tentativas de conter o crescimento chinês à força. E se o real problema não for quem quebrou? Mas o que estava sendo sustentado por esse frágil equilíbrio? Nos bastidores da economia global, esse pacto era o que impedia o caos. Porque veja bem, quando a China comprava títulos americanos, ela sustentava a ilusão de que os Estados Unidos podiam viver acima de suas possibilidades para sempre. Era como emprestar dinheiro a um amigo compulsivo, torcendo para que ele nunca pare de gastar, mas também nunca te dê calote. Só que esse amigo começou a cuspir na mão que o financia. E a China cansou. Mas o que acontece quando essa cumplicidade vira ameaça? A primeira coisa é o colapso da previsibilidade. O mundo inteiro confia na ideia de que os Estados Unidos são estáveis. Essa estabilidade se traduz em juros baixos, dólar forte e um certo senso de ordem no caos global. E se essa confiança se desfizer? Não seria apenas um problema técnico. Seria um abalo existencial no sistema financeiro internacional. Muita gente ainda acha que a China não tem coragem de ir longe, porque seria ruim para ela também. Mas e se a China já contabilizou as perdas? E se ela estiver disposta a sangrar um pouco agora, para não morrer depois? O que é mais perigoso para Pequim? Ver suas reservas caírem com a venda de títulos? Ou continuar financiando um país que agora a vê como inimiga? Talvez o jogo já tenha virado. Talvez o medo de perder tenha dado lugar à vontade de não mais depender. A China tem acelerado acordos comerciais bilaterais fora do dólar. Está avançando com o yuan digital, uma alternativa real à hegemonia monetária americana. E tem feito algo ainda mais simbólico: comprado ouro. Muito ouro, porque o ouro não responde às sanções, não pode ser congelado por Washington, e historicamente é o refúgio final quando tudo desmorona. Agora imagine o seguinte cenário: a China, ao longo dos próximos meses, não vende tudo de uma vez, mas esvazia aos poucos seus estoques de títulos americanos. Cada venda, uma gota a mais na corrente. Cada dólar convertido, uma rachadura na muralha da confiança. O que isso significa para o cidadão comum? Significa que a crise não virá com alarde. Ela virá disfarçada de aperto no orçamento. E aos poucos, o que era uma tensão entre dois governos vira uma realidade amarga para bilhões de pessoas. Agora pare por um instante. Você consegue imaginar um mundo onde o dólar não é mais a moeda que comanda tudo? Parece improvável, mas já não é impossível. Principalmente quando a própria base dessa confiança, a cumplicidade financeira com a China, começa a ruir. Mais ainda, e se outros países seguirem o mesmo caminho? Japão, Coreia do Sul, Alemanha, todos têm grandes reservas em títulos dos Estados Unidos. Se virem que a China está saindo pela porta, será que não correrão atrás? Afinal, ninguém quer ser o último a perceber que o castelo está desmoronando. Trump insiste em dizer que os Estados Unidos vão vencer essa guerra. Mas ninguém mais está acreditando. Nem o mercado, nem os aliados. O que estamos vendo é mais do que um conflito comercial. É o início de um divórcio entre duas economias que fingiam estar casadas. Só que, nesse divórcio, não há juízes, não há divisão de bens, há apenas rachaduras. E cada rachadura custa trilhões. Se isso te fez repensar o mundo que você achava estável, então se inscreve no canal e curta esse vídeo. Imagine acordar num dia comum, checar seu aplicativo de investimentos e ver que metade do valor evaporou. Não por uma guerra, não por uma pandemia, não por uma bolha imobiliária, mas por algo que você nem viu acontecer, a confiança quebrada. Agora imagine que não foi só você. Foi o seu banco, foi o seu empregador, foi o governo do seu país. Se parece apocalíptico, é porque estamos acostumados a pensar que as grandes crises vêm com avisos claros, mas às vezes elas vêm escondidas no som. E foi exatamente isso que começou a acontecer no meio de 2025. Tudo começou com boatos. Pequim estaria se desfazendo de suas reservas de títulos americanos? Seria apenas um aviso, uma estratégia para pressionar Trump? Ou seria o início de uma ofensiva silenciosa, mas mortal? A resposta ninguém tinha. Quando os primeiros rumores surgiram, o efeito foi imediato. Wall Street, que até então fingia serenidade, começou a tremer.
O índice Dow Jones caiu 700 pontos em um único dia. O rendimento dos títulos de 10 anos dos Estados Unidos subiu para o maior nível em 15 anos. Fundos de investimento começaram a reavaliar sua exposição ao dólar. Era como se o mercado, de repente, acordasse de um transe coletivo e percebesse: talvez não sejamos tão invencíveis assim. Mas o que veio depois foi ainda mais cruel. O pânico, uma vez iniciado, se espalha como fogo em floresta seca, e ele não respeita fronteiras. Na Europa, bancos começaram a registrar perdas em suas carteiras dolarizadas. Na Ásia, moedas locais sofreram volatilidade brutal, tentando adivinhar para onde o capital fugiria. No Brasil, no México, na África do Sul, qualquer país dependente de crédito barato sentiu o baque. Porque o sistema financeiro global é um castelo construído em cima de promessas. Era como se a China tivesse encontrado a fórmula perfeita para atacar sem atacar, deixar o inimigo com medo. E o medo começou a ter efeitos reais. Empresas congelaram planos de investimento. Bancos endureceram critérios de crédito. Fundos de pensão recalcularam riscos. E, principalmente, o consumidor começou a pisar no freio. Menos compras, menos viagens, menos gastos. E sabe o que acontece quando milhões fazem isso ao mesmo tempo? Recessão. Enquanto Trump jurava vitória nas redes sociais, estamos vencendo a guerra comercial. O mercado dava outro recado. Estamos perdendo a guerra da confiança. O próprio presidente, que havia prometido crescimento explosivo, acabou criando o maior risco de recessão em uma década. Mas seria justo culpar apenas Trump? Ou será que essa crise é o resultado de décadas de excesso, de arrogância, de achar que o mundo giraria para sempre ao redor de Washington? Porque se for apenas Trump o culpado, basta tirá-lo para o sistema voltar ao normal. Mas se for algo estrutural, se for o sistema que apodreceu por dentro, então estamos diante de algo muito maior. Em 1944, em plena Segunda Guerra Mundial, líderes de 44 países se reuniram em Bretton Woods para definir o novo sistema financeiro mundial. Eles não sabiam exatamente o que estavam criando, mas saíram de lá com uma convicção: o dólar dos Estados Unidos seria a âncora do planeta. E assim foi. Por mais de 7 décadas, o mundo inteiro operou sob essa premissa. Se você quisesse comprar petróleo, comprava em dólar. Se você quisesse guardar suas reservas, comprava títulos do Tesouro Americano. Se quisesse fazer negócios internacionais, usava bancos que operavam em dólar. Tudo começou com a forma como os Estados Unidos passaram a usar o dólar como arma geopolítica. Quando o Ocidente congelou as reservas da Rússia em dólares por causa da guerra na Ucrânia, uma mensagem não dita foi ouvida em alto e bom som por todo o mundo: se você não estiver do nosso lado, seu dinheiro não está seguro. Pequim ouviu e decidiu agir. Vamos dar um passo atrás aqui. Até 2022, mais de 70% das reservas cambiais do planeta estavam denominadas em dólar. Era o sinônimo de segurança. Mas em 2025, esse número já havia caído para 58%. Cada ponto percentual representa centenas de bilhões de dólares em fuga para outras moedas euro, franco suíço, ouro e, mais recentemente, o yuan. O yuan. A moeda chinesa que por décadas foi desacreditada, considerada uma extensão do Partido Comunista. Mas que agora, com a chegada do yuan digital, passou a operar em outra lógica. Com ele, Pequim começou a oferecer uma nova promessa ao mundo. Faça negócios conosco, sem precisar do dólar, sem precisar do SWIFT, sem precisar dos Estados Unidos. E países começaram a escutar. Em abril de 2025, o Brasil fechou um acordo com a China para comercializar soja, petróleo e minério diretamente em yuan, sem dólar no meio. A Indonésia seguiu o mesmo caminho. A Arábia Saudita começou a considerar vender petróleo em yuan. Considere que mais de 80% do comércio global de petróleo é feito em dólar. Se isso mudar, mesmo que parcialmente, o impacto será sísmico. O poder dos Estados Unidos não está apenas em seu exército, seus porta-aviões ou sua tecnologia. Ele está na capacidade de imprimir a moeda que o mundo inteiro precisa. Se o dólar deixa de ser a moeda dominante, os Estados Unidos perdem algo que nenhuma guerra pode proteger: a licença para gastar sem consequências. E aqui está o ponto-chave. A China sabe disso e está explorando esse calcanhar de Aquiles com maestria. Você consegue sentir o cheiro da ironia? Enquanto Trump dobra tarifas para proteger a economia americana, a China faz algo muito mais profundo: desconstrói pouco a pouco a base do sistema que sustenta essa economia. Nos últimos 12 meses, o volume de comércio internacional liquidado fora do sistema dolarizado saltou de 18% para 27%. Um crescimento de 50% em apenas um ano. Algo que antes levaria décadas para mudar está se transformando em tempo real. Quantos países no mundo gostariam de se libertar da influência direta do dólar? Vários. Não por ódio aos Estados Unidos, mas por medo. Medo de sanções. Medo de serem cortados do SWIFT. Medo de que seu dinheiro vire refém de decisões políticas em Washington. Esse medo, mais do que qualquer discurso, é o combustível da desdolarização.
E a China não está sozinha nesse processo. Índia, Rússia, Irã, África do Sul, Turquia, Indonésia, todos têm, em diferentes níveis, avançado com transações fora do sistema tradicional. Os BRICS agora discutem abertamente a criação de uma moeda comum para o comércio entre seus membros. Se isso acontecer, o que acontece com o dólar? Ele não desaparece, mas perde o trono. Vira uma moeda entre outras, sem o privilégio de imprimir dinheiro sem inflação global, sem a vantagem de atrair investimentos apenas por serem o porto seguro, sem a capacidade de sancionar o mundo com um clique. Muda como o governo americano se financia. Muda como Wall Street opera. Muda como você, aí do outro lado, paga suas contas, investe, planeja o futuro. Porque se o dólar perder sua supremacia, os juros nos Estados Unidos sobem. Se os juros sobem, o crédito fica mais caro. Se o crédito fica mais caro, o consumo cai. Se o consumo cai, o PIB despenca. E se o PIB despenca, o império começa a encolher. Essa é a guerra real que está sendo travada. Não nos salões dourados da Casa Branca, mas nas câmaras dos bancos centrais, nos contratos internacionais assinados em silêncio, nas decisões pragmáticas de países que não querem mais se ajoelhar. Em março de 2025, pela primeira vez na história, o volume de títulos do Tesouro americano nas mãos da China caiu abaixo de 800 bilhões de dólares. Sabe o que isso significa? Que Pequim já começou a se desligar, já está se protegendo, já está construindo sua própria muralha econômica. Hoje, enquanto os olhos do planeta estão fixos em tarifas, em tweets de Trump e na volatilidade dos mercados, um novo jogo de xadrez está sendo jogado longe das manchetes. Um jogo de alianças, um jogo de sobrevivência. Em junho de 2025, a China firmou um pacto trilateral com a Rússia e o Irã. Objetivo: criar um corredor comercial entre Ásia Central, Golfo Pérsico e Mar Cáspio, sem usar dólar. No mesmo mês, Índia e Emirados Árabes assinaram um acordo de troca direta em rúpias e dirhams, mais um elo fora do sistema tradicional. E não para por aí. A Indonésia anunciou que suas reservas internacionais passam a ser diversificadas com ouro, yuan e moedas asiáticas. A Arábia Saudita, historicamente alinhada aos Estados Unidos, começou a cotar parte do seu petróleo em moedas não dolarizadas. Esse é o ponto que muda tudo. Porque durante décadas, a força dos Estados Unidos não foi apenas militar, tecnológica ou cultural. Foi sistêmica. Era impossível fazer comércio internacional sem passar, em algum momento, por um banco americano, um clearing house americana, uma instituição subordinada às leis de Washington. Isso não significa que a China está dominando o mundo. Na verdade, ninguém está. Estamos entrando numa era sem centro, sem manual, sem mapa pronto. E aqui surge o verdadeiro perigo. Porque quando o mundo tinha um eixo claro, ainda que desequilibrado, havia previsibilidade. Agora, com a descentralização crescente, surge o risco de colapsos coordenados, de choques múltiplos, como, por exemplo, um corte de energia global por sabotagem em cabos submarinos, um ataque cibernético coordenado contra sistemas bancários descentralizados, um colapso cambial simultâneo em países que abandonaram o dólar, mas ainda não construíram redes próprias de segurança. Você começa a perceber o tamanho do abismo? A nova ordem que está sendo construída não é melhor nem pior, ela é mais instável, mais imprevisível, porque não há mais uma linha direta de comando. Há zonas cinzentas. E nessas zonas surgem novos jogadores. A Turquia se aproxima da China. O Egito negocia com os BRICS. O México, mesmo às sombras dos Estados Unidos, explora acordos com o Sudeste Asiático. E a Europa? A Europa está dividida. De um lado, países como Alemanha e França ainda tentam equilibrar alianças com os Estados Unidos e interesses com a China. Do outro, estados menores como Hungria e Sérvia já começam a se alinhar abertamente ao novo bloco asiático. O velho continente está rachando. Em setembro de 2025, a Comissão Europeia aprovou um pacote de incentivo para que seus países membros criem reservas em moedas alternativas ao dólar. A Europa está preparando o terreno para viver sem depender da moeda americana. Se até os aliados estão fazendo isso, o que sobra? O que sobra é um império tentando manter controle com base no passado. E isso, em geopolítica, é uma sentença de morte. Porque a influência não se mantém com lembranças. Ela se mantém com relevância. E os Estados Unidos estão perdendo isso. Não porque enfraqueceram em termos absolutos, mas porque o mundo inteiro está subindo de nível. Mais tecnologia, mais conectividade, mais alternativas. Talvez o maior erro de Trump foi acreditar que poderiam controlar esse tabuleiro só com tarifas e ameaças. Mas o mundo mudou. Hoje, um país pode sobreviver sem os Estados Unidos. Pode comprar energia da Rússia, tecnologia da China, defesa da Turquia, financiamento de bancos alternativos e proteção de redes próprias. Não há mais um único centro. Há muitos polos, e isso não é um detalhe técnico. É uma revolução de poder. E se o império realmente cair? Não com uma explosão,
Não com um discurso de rendição, mas com a desaceleração de uma engrenagem que o mundo inteiro acreditava ser eterna: o dólar. E não se engane, se o dólar cair, não é apenas uma moeda que desmorona. É um modelo, uma ideia, uma promessa. Trump não quebrou a ordem mundial sozinho, mas ele acelerou o processo, ao transformar o dólar em um bastão, ao confundir poder com dominação, ao apostar que a China, a Rússia, o Irã, a Índia, a Turquia, a África do Sul e tantos outros não teriam alternativa. Mas eles tiveram, e usaram. Hoje, o mundo já opera em múltiplos eixos. Não existe mais um único centro. E isso é libertador, mas também perigoso. Porque, sem um eixo dominante, qualquer colisão pode ser sistêmica. Sem um árbitro, qualquer desentendimento vira guerra de versões. E sem um consenso mínimo, o que era comércio vira disputa. O que era diplomacia vira chantagem. O que era confiança vira sobrevivência. E nessa nova realidade, quem você escolhe como aliado importa. O que você armazena como reserva importa. Como você negocia, importa. Tudo agora tem consequência. A macroeconomia virou pessoal. O mundo mudou. O que vem depois? O que vem depois de um sistema quebrado? De uma hegemonia enfraquecida? De uma ordem mundial em ruínas? Será o colapso completo? Será uma nova guerra? A resposta ainda não existe, porque ela está sendo escrita agora. Pelos líderes, pelos mercados, pelos algoritmos. Pelo que aceitamos, pelo que exigimos, pelo que deixamos passar. A nova ordem global não será decidida só em cúpulas. Ela será decidida nos contratos que as empresas assinam, nas moedas que os países acumulam, nas escolhas que as nações fazem ao importar energia, tecnologia, segurança. É um momento histórico, é um divisor de águas, é o fim de uma era e o nascimento de outra. É um ponto sem retorno. Por isso, a partir daqui, a nossa missão é uma só: observar, entender, questionar. Não podemos mais aceitar a velha narrativa de que o poder é imutável, ou de que o centro sempre será o mesmo. A história nos mostra o contrário. Sempre mostrou. O Império Romano caiu. O Império Britânico encolheu. A URSS desmoronou. E agora, talvez estejamos assistindo ao fim do Império Dólar. Mas o fim, às vezes, é só o começo. Então curta esse vídeo agora mesmo, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa sair da bolha. Esse conteúdo é construído com responsabilidade, com pesquisa, com narrativa. Mas acima de tudo, com o compromisso de despertar. Então fique com a gente. Compartilhe. Comente. Diga o que te assustou, o que te surpreendeu, o que você quer entender melhor. Nos vemos em breve.